Olá, estamos de volta com mais um EliCast, esse programa que busca trazer os temas mais importantes e relevantes da semana para a gente conversar aqui. E a dinâmica do Brasil é incrível, principalmente a dinâmica política. Nesse momento a gente está vivendo mais uma situação tensa e dessa vez é com Donald Trump. Vocês acompanharam, né, que essa semana nós podemos ter a taxa de importação aumentada 50%. Isso porque tem muita coisa por trás desse processo de enfrentamento do governo americano conosco, com o nosso governo. Então, vamos conversar sobre isso. Para conversar esse tema com a gente, eu convidei Léo de Brito. Ele é professor, universitário, advogado e tem mestrado e doutorado na área de Relações Internacionais e Direito Internacional. Ele vai nos ajudar a entender o que está por trás disso. Aliás, muita coisa não é dita e a gente precisa decifrar. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Eli. Um abraço aí a todos os nossos internautas que assistem o EliCast. Estamos aqui à disposição para a gente debater esse tema. Muito obrigada pela sua disposição de estar aqui conosco. Fico muito feliz em mais uma vez poder estarmos aqui debatendo esses temas que são muito caros, né, para a nossa soberania, né, e para a nossa democracia, o nosso sistema democrático de direito, né? Como você observou e vem analisando esse momento que a gente está vivendo político e que passa um pouco, às vezes, tem algumas nuances em torno da política econômica internacional, mas como você tem observado esse momento que a gente está vivendo em torno, né, de tantas coisas que Trump anda fazendo com esses aumentos de taxa em vários países? Olha, eu vejo esse momento com perplexidade, né? Quem conhece as relações internacionais, quem conhece o direito internacional, aliás, o direito internacional a ordem internacional está sendo literalmente destruída pela ação do presidente Donald Trump nesse segundo mandato. Então, quando você vê uma pessoa com a experiência de um Celso Amorim, né, que diz, olha, em mais de 60 anos em que eu atuo na diplomacia, eu nunca vi algo parecido com o que está sendo feito pelo presidente Trump, a gente tem que olhar para isso com muita preocupação. E eu acho que é isso, não só, se você vê as notícias hoje dos jornais no mundo inteiro, a ideia é exatamente de perplexidade, que se apresenta exatamente a perplexidade. E por que isso se apresenta? Porque o próprio Estados Unidos, ele vem construindo, sobretudo a partir depois da Segunda Guerra Mundial, vem construindo um novo sistema mundial que tem instituições como a ONU. Aliás, esse ano, né, nós estamos falando de 2025, sim, a ONU está fazendo 80 anos, né? 80 anos. E nos 80 anos da ONU, nós estamos vendo situações na esfera internacional impensáveis, como o genocídio de crianças e mulheres que vem acontecendo na Palestina, como violações ao próprio direito da guerra, como aconteceu pela Rússia com a Ucrânia. A gente tem que... não existe o ataque preventivo. Israel fez isso contra o Irã, e o ataque a instalações nucleares, como os próprios Estados Unidos fizeram, e um sistema que foi sendo construído também ao longo desse período, a partir de Bretton Woods e também das diversas rodadas mundiais de comércio, o sistema OMC. Hoje, né, quando o presidente Lula fala na possibilidade de entrar para a OMC, todo mundo fala, olha, a OMC praticamente não existe, né? Então, o governo Trump praticamente, e o governo dos Estados Unidos praticamente alterou a ordem de tudo. Esvaziou a OMC. E o que ele tem feito, e aí tem violado uma das principais cláusulas da OMC, que é a cláusula da nação mais favorecida, onde você... quando você aplica uma taxa favorece uma determinada nação, essa mesma taxa ela tem que ser aplicada às demais. Ele está violando, ele está aplicando taxas de maneira unilateral,
Então, ele literalmente está destruindo o sistema internacional e de maneira tirana, de maneira extremamente autoritária. Então, quando você vê os editoriais, até o próprio Estadão, que é um jornal conservador, você vê o editorial hoje do Le Libération, né, da França hoje, chamando a prática do presidente Trump de uma prática mafiosa, né? O que o mafioso faz? Ele bota a arma na cabeça e vamos negociar. Como é que se negocia com a arma na cabeça? Então, o que aconteceu no Brasil no dia de ontem foi exatamente isso. E com base em uma mentira, né? Que, aliás, é uma das práticas da extrema-direita mundial. Eles se utilizam das fake news, das mentiras, para justificar determinado tipo de ação. Qual é a grande mentira? Não tem essa decisão do presidente Trump e ela não tem base técnica nenhuma. Ele diz que há uma relação injusta com o Brasil e foi desmascarado de maneira muito clara. Qual é a injustiça? O Brasil é um país deficitário em relação do ponto de vista das relações comerciais. Economicamente não se justifica, tecnicamente não se justifica tal ação. Nos últimos 15 anos, o déficit do Brasil foram 410 bilhões de dólares que o Brasil foi deficitário. Portanto, os Estados Unidos estão ganhando muito nessa relação. Uma relação que tem 200 anos, uma relação que é muito boa. O Brasil, com a sua... que desde o século XIX tem uma postura nas relações internacionais que é uma postura de independência nas relações internacionais. O Brasil sempre teve uma boa relação com os Estados Unidos. Constrói blocos que trabalham o multilateralismo, como é o BRICS, mas nunca rompeu, inclusive presidentes republicanos. Vamos pegar aqui o George Bush, filho, que o presidente Lula tinha uma ótima relação com ele. Então, o Brasil nunca rompeu, o presidente Lula não é o perfil do presidente Lula, mas a justificativa principal do Trump foi atacar o STF, as instituições brasileiras, e tentar soltar o Bolsonaro, tentar evitar a condenação do Bolsonaro a partir de um apelo do próprio filho, Eduardo Bolsonaro. Parece que realmente isso é o que está por trás, né? Mas enquanto a gente não se aprofunda nessa questão mais do aspecto político, ideológico, como fica o Itamaraty nessa posição? Como fica, já que nós também não estamos com o embaixador dos Estados Unidos, né? Nós estamos sem embaixador. Sim. Como é que diplomaticamente vai se tratar isso? Porque oficialmente, pelas vias legais, não tem esse documento, não veio oficialmente. O presidente Lula não recebeu. Né? E agora? Como se faz isso? Já que é o momento que alguns governantes preferem tratar as coisas de forma menos oficial pelas redes sociais. Isso é importante porque o presidente Trump está acabando com qualquer institucionalidade. Eu vi hoje uma entrevista no Globo do Thomas Shannon, que foi ex-embaixador aqui no Brasil, inclusive nos governos do presidente Lula, e dizendo, olha, vai ser difícil, esse canal aí, eles têm dificultado os canais diplomáticos. Aliás, é o contrário do que a extrema-direita está dizendo, né? Que é como se o Brasil não estivesse procurando. O Brasil está conversando. Desde que foi apresentada as taxas do aço, o Brasil tem procurado conversar diplomaticamente. E ele falou, olha, inclusive eles estão demitindo muita gente dessa área aí, nesses cortes que eles estão fazendo, porque eles estão quebrando, né? Você imaginar... Estão fechando até as universidades. Você imaginar uma situação em que um presidente, pela rede social, ele apresenta uma carta, né? Então, assim, o Itamaraty está fazendo o seu papel, que é o seguinte, que é o papel que a diplomacia tem que cumprir mesmo, que é tirar as questões políticas que vão continuar aqui, né? O presidente Lula hoje falou muito sobre hoje ele estava no Espírito Santo, falou muito sobre isso. O próprio Trump disse que em algum momento vai encontrar o Lula, mas aqui, pelos canais diplomáticos, eles ainda não... Isso também eu acho que é uma desfeita com o Brasil, de não terem ainda indicado embaixador para o Brasil, mas tem um encarregado de negócio que vai fazer as conversações, podem ter conversações bilaterais com outras autoridades dos Estados Unidos, e esse é o caminho que está sendo tomado. O Brasil em nenhum momento foi assodado nesse processo, porque ele já foi ameaçado naquele primeiro momento
das tarifas. Mas o Brasil teve a tranquilidade de dizer, olha, nós vamos baixar essa bola, vamos fazer as conversas. E o Brasil vai continuar, tá uma postura corretíssima. Aliás, todos os setores econômicos envolvidos, eles estão recomendando isso, que a via diplomática ela seja utilizada e aguardar até o dia. E o presidente Lula falou de maneira muito clara, nós vamos tentar aqui todas as vias de negociação, nós estamos abertos à negociação, nós respeitamos os Estados Unidos, mas queremos respeito dos Estados Unidos. E se no dia 1º for mantida, que é uma tarifa absurda, né? Eu estava vendo agora há pouco uma entrevista de um professor da Fundação Getúlio Vargas, ele disse que o impacto vai ser de 75%. Então vai haver uma redução de 75%. Não vai reduzir a zero, mas é 75%. Engraçado que o Brasil é o que tem a maior tarifa. Né? Os outros países que até o momento Estados Unidos tarifou, tem 46, 45, 36, mas o Brasil é o maior. É o custo Bolsonaro. É o custo Bolsonaro. Então a política. É a taxação Bolsonaro mesmo. Essa política ela é uma questão política que foi colocada. Não faz sentido nenhum que o Brasil seja tarifado com 50%. E o presidente Lula já falou. Nós temos, foi muito importante. A reação do Brasil foi correta, então? Não, correta. O Brasil, o que o presidente Trump fez foi algo, o Shannon falou, foi um erro terrível, porque nós estamos falando aí de uma intervenção política num país soberano. Ele está ameaçando, chantageando o Brasil. Se o Brasil não liberar o Bolsonaro, ele vai manter a taxação. Então não faz sentido nenhum. Os Estados Unidos, eles sempre fizeram intervenções brancas no Brasil, a história mostra isso, foi assim no golpe militar de 64, foi assim no golpe contra a presidenta Dilma, foi assim o que foi feito pela NSA, inclusive de arapongagem contra a presidenta Dilma, foi assim no treinamento que foi feito ao Poder Judiciário pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Há vários membros, dentre eles o Sérgio Moro, e que resultou, por exemplo, na perseguição, e que tem resultado na perseguição judicial de vários líderes americanos, porque os Estados Unidos perdeu espaço aqui, sobretudo nos anos 2000, com a eleição de vários chefes de Estado aí do campo democrático popular, mas eles fizeram um trabalho. Porque o que está sendo construído ali, nesse momento, é uma nova doutrina Monroe. Acho que ficou muito claro em falas de autoridades americanas, olha, nós temos que recuperar o nosso quintal. Então, eles estão com medo do BRICS, é isso? Isso está muito claro. Os BRICS, obviamente, surgiram também dessa necessidade. O BRICS não necessariamente é um bloco que está sendo construído anti-americano. Mas os BRICS não concordam com essa tutela, essa condução hegemônica dos Estados Unidos. Estão tentando construir, fazer uma construção em que o Sul global ele possa se ver na foto, porque ele nunca se viu na foto, sempre foi explorado. Os países asiáticos, africanos, sempre foram, a América Latina, sempre foram explorados. Pretendem resgatar o multilateralismo nas relações, pretende colocar agendas importantes que estão sendo literalmente vilipendiadas pelo governo norte-americano, como o meio ambiente, o combate à fome e a cooperação entre os países. Então, estão fazendo uma construção que nós entendemos o mundo mudou, né? O mundo mudou, as relações estão mudando e o país, o mundo precisa de atuações mais concretas, né? Principalmente em relação ao meio ambiente. Isso. E como alimentar essa população mundial toda? São problemas globais. Ontem mesmo eu estava conversando com meus filhos, aí falando sobre as crianças de até 5 anos, que por ano morrem 3 milhões de crianças no mundo de até 5 anos pela fome, morrem de fome. E eu estava mostrando isso para os meus filhos, porque às vezes é uma realidade que a gente vai a gente vai vivendo o nosso dia a dia, e não observa que isso é um problema gravíssimo.
Eles até estavam assistindo um filme, um desenho animado que falava sobre isso. Eu falei, olha, isso aqui é uma coisa que acontece nos dias de hoje. E o presidente Lula, ano passado, na reunião do G20, pactuou a ação global contra a fome. Então, são temas que são muito importantes na agenda global, mas que não estão na agenda do presidente Donald Trump. Pelo contrário, o presidente Donald Trump está fazendo um conjunto de ações, seja elas do ponto de vista militar, seja elas do ponto de vista econômico, que estão isolando cada vez mais os Estados Unidos. E aí é importante dizer, isso não é um sinal de fortaleza, é um sinal de fraqueza, porque os Estados Unidos... Eu ia falar justamente isso agora, porque ele está atacando tanto, ou seja, quem ataca muito está muito incomodado, né? Então, de verdade, deve estar também muita coisa sendo articulada, pensada como plano B para os Estados Unidos, né? Nessa intervenção mundial. Exatamente, os Estados Unidos perderam espaço, os Estados Unidos se desindustrializaram ao longo desse tempo. Países como a China ganharam força, estão na ponta do ponto de vista tecnológico, estão conseguindo fazer novas construções do ponto de vista multilateral, de relações multilaterais. Então, os Estados Unidos têm perdido esse espaço. E aí o Donald Trump está querendo fazer imposições, não pela base da negociação, da construção coletiva, está querendo fazer na base, são guerras. A guerra comercial e a guerra militar, né, que estão sendo feitas. Obviamente que a guerra militar tem que ter mais cuidado, porque nós estamos falando inclusive com potências nucleares, como é o caso da Rússia e o caso da China. Mas os Estados Unidos, digamos assim, estão acusando o golpe. A democracia está sendo destruída nos Estados Unidos. Então, quando você vê hoje acabei de ver hoje é um de ditador, manhã, né? Não tem jeito. O Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, ele que inclusive disse que a ação do presidente Trump é passível de impeachment. E ele falou o seguinte, ele disse... o Trump está querendo ajudar a um outro aspirante de ditador, ou seja, ele está chamando. Está chamando. Então, assim, o presidente Trump está literalmente destruindo as liberdades. E esse é o modelo da extrema-direita. A extrema-direita, que nasceu num laboratório na Itália, com o Partido 5 Estrelas, o Stephen Bannon, que organizou todo esse processo, e tem como um dos principais laboratórios a Hungria, eles foram destruindo as instituições. O parlamento, o poder judiciário. Esse plano da extrema-direita brasileira de impeachment os ministros do Supremo Tribunal, que cumprem a Constituição, os direitos fundamentais, tem a ver com isso. Então, é exatamente isso. Eu vejo isso como um sinal de fraqueza. Os Estados Unidos agora estão querendo impor um poderio na marra. E boa parte dos países estão resistindo, inclusive o presidente Lula tem dado essa demonstração de fortaleza como líder que mundial, em relação à soberania nacional. Paul Krugman, que você acabou de citar, né, ele também falou que essa atitude de Trump é megalomaníaca, né, assim, e maléfica, né, são esses dois termos, mas também coloca justamente esse aspecto político-ideológico, né? Nós estamos sob risco mesmo nesse momento que a gente está enfrentando agora claramente o governo Trump? Estamos, porque eu vejo que é uma situação de imprevisibilidade, né? Até um tempo atrás, ninguém acreditava que o Trump fosse fazer o que ele está fazendo. Obviamente que ele parece que está num jogo de cartas aqui, né? Inclusive com muito blefe. Aliás, o governo brasileiro está esperando, está pagando para ver se os 50% vão acontecer no dia 1º de agosto. Mas ele é um jogador, então ele é muito imprevisível. Isso é muito ruim do ponto de vista das instituições e do ponto de vista do próprio mercado. O mercado que é um ambiente de previsibilidade. E o Donald Trump não dá isso ao mercado, nem americano, e muito menos ao mercado
mundial. Então, quando se fala dessa situação, nós estamos falando, foi gravíssimo o que aconteceu. Ele quer intervir, ele quer intervir num país, na segunda maior democracia do mundo, que é o Brasil, ele quer intervir eleitoralmente, ele quer botar um intendente, determinar um intendente, obviamente que vai ser o intendente dos Estados Unidos aqui, né? O Brasil vai ser uma nova colônia, é um neocolonialismo agora. Por quê? Porque ele vê no Brasil um entrave, ele vê na liderança do presidente Lula esse entrave. O presidente Lula, aliás, tem alguns embates que já estão acontecendo no âmbito da OEA, de outros organismos internacionais aqui das Américas, e o presidente Lula tem demonstrado, mesmo com a oposição do Milei, do presidente do Equador, de alguns outros países aqui, o presidente Lula tem demonstrado a liderança regional e sempre teve essa liderança regional, e o Brasil sempre teve. Então, o Brasil é estratégico para a nova doutrina Monroe dos Estados Unidos. Nossa, gente, é muito preocupante tudo isso que está acontecendo, né? A gente precisa realmente entender o que está por trás disso, quais são as verdadeiras intenções, porque, ao que parece, a questão comercial, econômica, não é a principal. Então, vamos continuar essa conversa para começar, de fato, a desvendar, né, para muitos que não estão atentos, assim, né, o que significa realmente essa ação feita pelo presidente Trump. E o Brasil, Léo, tomou algumas atitudes, né? E o Congresso se manifestou, né? E já se manifestou dizendo que já tinha meio que cumprido seu papel em relação ao que poderia ser feito com um instrumento jurídico que foi a lei da reciprocidade, né? Como você analisa essa lei e ela realmente foi pensada, trabalhada para que a gente pudesse ter maior proteção sobre as nossas relações comerciais também e cuidados, né, nas relações políticas também em relação ao comércio exterior? Eu acho que foi importante, eu acho que mesmo que tardiamente o Congresso ter se posicionado. A lei foi esse ano, né? Não, estou nem falando da lei, estou falando do posicionamento, porque eu estou falando que é gravíssimo. Né? O Congresso, os dois presidentes. Um atentado contra a soberania nacional. Então foi importante, o Congresso falou sobre soberania, eu acho que foi importante. Sim. Falou sobre a lei da reciprocidade, que é muito importante. Agora, poderia ter sido mais firme, porque a gravidade do que aconteceu... Imagina se o Congresso decide na semana que vem que vai fazer anistia, por exemplo, porque o Flávio Bolsonaro disse que só vai acontecer, parar a taxação depois da anistia geral e restrita. Né? Imagine se ele decide. Então, pode jogar a soberania brasileira na lata do lixo. Então, a lei da reciprocidade ela é importante. Agora, obviamente, que ela tem que ser aplicada com cuidado. Não dá para a lei da reciprocidade ser utilizada, por exemplo, para taxar bens que são importantes na construção, por exemplo, de matérias-primas que são importantes, por exemplo, para a indústria nacional. Então, tem que tomar os cuidados. Está se falando muito sobre a possibilidade de quebra de patentes de medicamentos, se também atinge fortemente a indústria farmacêutica norte-americana. Está se falando da possibilidade de taxar a propriedade intelectual de filmes, livros, etc. Então, eu acredito que o governo brasileiro vai ter aí nos próximos 15 dias aí um tempo para pensar, caso o presidente Trump não recue, como que vai utilizar a lei da reciprocidade. Não é fácil, porque o Brasil, embora o Shannon falou muito bem, o Brasil tem muito mais margem do que o Trump, porque o Trump está querendo que o judiciário absolva o Bolsonaro. Né? Então, só isso que ele quer. O presidente Lula tem uma margem em que ele pode utilizar, mas eu acredito que o presidente Lula tem sido firme e vai tomar as medidas e o povo brasileiro vai apoiar. Porque nesse momento não tem todo mundo junto. Não tem lado A, lado B, né? Lado A e lado B. Tem que estar todo mundo junto nas defesas do interesse brasileiro. Tanto é que os empresários, muitos empresários, inclusive, que nem apoiaram o presidente Lula na última eleição, mas o presidente está fazendo a coisa certa aí, criou um comitê de empresários para discutir, uma das ações, né, quais são as melhores medidas a serem tomadas.
parece que esqueceram de combinar com os empresários brasileiros de que isso iria acontecer, né, Léo? Porque a direita, a extrema-direita, começou a fazer certas atitudes, mas não combinam com os seus... muitos deles são seus apoiadores, né? Como é que fica essa relação agora? E vamos pegar o caso de São Paulo, né? São Paulo também, né? O governador foi ex-ministro do Bolsonaro, está sendo cogitado a ser candidato à presidência da República. E aí, o maior produtor de suco é lá que está a Embraer, né? Aliás, um dos diferenciais que a gente lamenta essa taxa dos 50% é porque boa parte dos produtos são produtos manufaturados de alta tecnologia. O caso da Embraer, 60% da exportação da Embraer é para os Estados Unidos, então ela vai ser muito impactada. Quando a gente fala do estado de São Paulo, essas exportações da Embraer, que está situada aí em São Paulo, representa 30% das exportações do estado de São Paulo. Então, o nosso governador que botou o boné, né? O governador Tarcísio botou o boné e simplesmente levou aí uma paulada, né? Uma pancada muito forte nessa relação. Então, tem que tomar cuidado, como eu disse o Lula, tem que tomar cuidado quando vai botar esses bonezinhos aí. A política tem dessas coisas. Às vezes a gente vai num caminho e de repente toma um susto, né? Inclusive com os aliados. Infelizmente a direita brasileira é falso patriota, né? Ela sempre foi entreguista, ela está utilizando dos símbolos nacionais, está querendo se apossar dos símbolos nacionais, mas ela sempre foi caudatária desses interesses internacionais, porque ela sempre olhou para o próprio umbigo, né? Os interesses oligárquicos locais. Me parece que em vários momentos essa história vem se repetindo, né? Nessa nossa relação institucional também, né? Com outros países e tal. Mas a CNI também se manifestou, né? É importante. A principal interessada... Aliás, o governo Lula retomou o Brasil vem passando nas últimas décadas por um processo de desindustrialização. Isso aconteceu sobretudo na década de 90. Isso foi muito ruim para o país. Se você for ver hoje, os países que estão... A China, o processo de industrialização da China era pior do que o Brasil. E hoje eles estão muito à frente do Brasil. Há 25 anos nem se comparava, não se imaginava que a China fosse ser o que é hoje. Com um conjunto de políticas que foram feitas de desindustrialização. Então o Brasil hoje está com um plano de indústria 4.0, liderado pelo ministro Alckmin, que leva em consideração as questões ambientais, tecnológicas, tem financiamento, muito financiamento, sobretudo dos bancos estatais, para isso, e aí recebe essa pancada que vem dos Estados Unidos. Então, a CNI tem que estar do lado... É o momento do setor empresarial, que é o principal impactado, mas não só, né? Não só. Nós estamos falando aí de $1 bilhão, de cada $1 bilhão que é exportado para os Estados Unidos nessa relação, estima-se que nós estamos falando de quase 25 mil empregos, né? Então, é muita gente que vai perder emprego, dólares que deixam de entrar no país, pode também ter problemas de ordem cambial. Então, os impactos são grandes e todo mundo tem que estar unido, né? E não agradecer o Trump, como a extrema-direita está fazendo hoje. Pois é, eu fiquei assim, super chocada com muitos parlamentares, inclusive personalidades, influencers e tal, parabenizando o Trump pelo que tinha feito, né, anunciado o aumento da tarifa. Eu disse, peraí, em que país que eu estou mesmo? Né? Porque como é que brasileiro não vai defender o seu país numa conjuntura tão complicada como diz o deputado Boulos, são os patriotas da Shopee, né? Shopee. A gente precisa realmente entender essas coisas, né? Porque a gente olha e aí, como é que vamos fazer? Quem é que está falando a verdade, né? Então, para a população, não é fácil entender essa dinâmica toda, essa jogada. Então, assim, é um absurdo. Estão querendo colocar isso na conta do presidente Lula. Essa é a narrativa que eles estão utilizando. Mais uma fake news, quando o principal responsável por isso
é o Bolsonaro e a família Bolsonaro. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para sabotar o Brasil. Ele quer... o seu pai tá sendo julgado aí com direito à ampla defesa, está sendo julgado por um tribunal legítimo, soberano do nosso país. Ele não concorda com isso e está trabalhando para sabotar e está conseguindo, inclusive, sabotar a economia brasileira. Uhum. Os impactos vão ser grandiosos aí. Léo, então o que a gente pode esperar nesses próximos 10 dias? Acho que a gente pode ir de 10, 8 dias em relação a esse processo de diálogo que se está buscando, eu acredito, pela diplomacia, né? Como você vê esse andar da carruagem nesses próximos dias? Eu vejo com a expectativa, tem uma expectativa de que as coisas se assentem no campo diplomático e cheguem a níveis razoáveis. E o nível razoável não é uma tarifa de 50%. É claro que daqui no andar da política o acirramento vai continuar. Né? Esse embate entre os governistas e os oposicionistas vão continuar, mas eu vejo que o próprio presidente Trump, o presidente Lula não tem ido à carga contra o presidente Trump especificamente, ele tem colocado na conta da família Bolsonaro o que tá acontecendo. E aí nós vamos ter que acreditar aqui na atuação do nosso empresariado junto com o governo, acreditar na atuação dos meios diplomáticos para tentar resolver essa situação. E espero que ela, de maneira otimista, que ela se resolva, porque ela não tem razão de ser. Realmente a gente tem que ter esperança do verbo esperançar, né? Porque essa relação e essa história tende realmente no campo da política, se agravar em função das próximas eleições, né? Sim. Próximas eleições, mais uma vez a gente vai ter esse grande embate. Está antecipando, né, a eleição. Já são cenas da novela do ano que vem. Aliás, é algo extremamente preocupante, porque se você se recordar, na última eleição, uma das primeiras nações que reconheceram o resultado da eleição, o presidente Biden dos Estados Unidos reconheceu o resultado da última eleição. Então, nós já tivemos esse processo que redundou na tentativa de golpe, porque a extrema-direita, o bolsonarismo não aceitou o resultado da eleição. Nós vamos ter uma eleição acirrada no ano que vem e com uma intervenção explícita, né? Que é um absurdo do absurdo. Aliás, e as redes sociais vão cumprir um papel, né? Agora é importante dizer que isso o presidente Trump tem dado com os burros na água nessa situação, porque ele fez isso no Canadá. Então, o presidente Trudeau praticamente estava ali, o primeiro-ministro eles iam perder a eleição para os conservadores e conseguiram virar. Na Alemanha, a intervenção do Elon Musk fez com que a AfD perdesse a eleição. E lá na Austrália também eles tentaram intervir. Então, assim... Tem pontos de resistência, né? Eles precisam entender que o Brasil é uma nação soberana, o Brasil é dos brasileiros. E se forem se meter, como estão querendo se meter, vão perder a eleição no ano que vem. E, Léo, para fechar aqui essa nossa entrevista, como a sociedade pode fazer para defender, né, o nosso país, para defender a nossa indústria brasileira? De que forma a gente pode contribuir com o governo, né, que vai agora tá se organizando, para que a gente volte a ter um mínimo de equilíbrio e respeito entre as instituições e os países, inclusive os Estados Unidos? A primeira coisa é ter consciência de que o que está acontecendo é uma ação absolutamente política e um atentado contra a soberania nacional. Acho que a primeira coisa é ter consciência. A segunda é se mobilizar diante disso, nas redes sociais, acompanhar os movimentos que estão sendo feitos pelo governo. São movimentos institucionais, com empresários, no campo da diplomacia. Acho que isso tem que ser acompanhado por toda a sociedade. E eu acho que o momento é de união, nós precisamos estar unidos.
dependendo de quem você votou na última eleição, é fundamental. Não dá para o Brasil perder empregos, perder divisas, perder massa salarial, como vai perder com esse processo todo que está acontecendo. E perder uma parceria, que é uma parceria de 2 séculos. Anos, 2 séculos. Então, não tem razão de ser. O Brasil não está agredindo os Estados Unidos em nenhum momento. Pelo contrário, o Brasil está sendo desrespeitado pelo presidente Trump. O Brasil nunca foi da forma de condução diplomática do Brasil a agressão. Pelo contrário, está na nossa Constituição a autodeterminação dos povos. Muita gente fala, o Brasil, por que o Brasil está no BRICS com o Irã? Você não pode não gostar do Irã por conta do que acontece com as mulheres, mas o Brasil tem uma cláusula na sua Constituição que é a autodeterminação. Cada povo tem o seu regime de governo, a sua forma de conduzir. Assim como os Estados Unidos têm uma relação muito forte, por exemplo, com um país como a Arábia Saudita, com ditaduras, enfim. E sempre teve relação. Então, eu acho que isso é fundamental. É um momento que não dá para tergiversar. Todos nós temos que estar unidos para conseguir reverter essas tarifas aí que são exorbitantes e compreender quem são os verdadeiros, na verdade, irresponsáveis. Que cumpriram com esse verdadeiro um papel nefasto para o nosso Brasil. Gente, então eu acho que o ELICast vai dar uma pequena contribuição para que a gente possa tomar ciência, né, e se informar para saber de fato o que está acontecendo e tomar posição. Né? Isso é importante. E é necessário nesse momento, porque pode ser que outras situações como essa venham a ocorrer. Né? E a gente não pode demonstrar essa fraqueza, né, interna da desorganização, né, da desunião, e o que o presidente Lula vem buscando fazer é justamente construir a união com muita cautela, com muito cuidado e, sobretudo, com muito respeito às instituições e aos poderes constituídos. Gente, muito obrigada, Léo, pela entrevista. Obrigado, Eli, obrigado ao Paulo, que está aqui na técnica também. Nosso anjo da guarda aqui, né? E a você que está nos assistindo nesse momento. Então tá, gente, olha, até o próximo ELICast. Sempre uma boa conversa.